Acharam todos. Ah, legal. Mas, bom, vamos voltar aqui, porque, ok, arrancada eu tô entendendo. Então, um carro de arrancada hoje vira uma fortuna. Um carro de circuito, vamos lá, carro de circuito, eu acho que a gestão do motor de um carro para circuito, ela é um pouco mais tranquila. Porque, afinal de contas, é um carro que tem que ser submetido ao esforço durante muito tempo, né? Assim, normalmente não tem tanta potência, até porque um carro de circuito tem que ser um veículo balanceado, né? Então, assim, um carro de arrancada em linha reta, um carro de circuito normalmente... Mas isso só faz diferença no tuning, né? Só faz diferença no acerto. A ECU é a mesma para esses dois casos. A ECU é a mesma, mas aí, em teoria, a ECU ali, ela não vai ser tão... Quer dizer, todas essas funções dos controles e tudo mais, para um carro de circuito não seria tão valioso. Mas aí eu vou chegar num ponto. E aí é onde eu realmente... Há um tempo atrás, antes de eu fazer a websérie, antes de eu iniciar a websérie do Lexus lá, o Tested, eu te mandei mensagem, eu falei, Anderson, tô querendo fazer um carro, montar para circuito e tal, não sei o que, papapá. Hoje existe um suporte da FT para isso? Você falou, dá para esperar? Aí eu falei assim, putz, vai começar agora, em 2023 e tal. Ele, não, beleza, mas daqui a pouco, hoje a gente não tem, né, dentro da FT, por exemplo, uma parte para telemetria de pilotagem, mas isso é algo que está previsto na linha Vision, né? Até tem deixa eu te corrigir se tu me permite. Claro. Telemetria é um termo usado para acessar remotamente a ECU a questão de dados, né? Tem razão. A análise de pilotagem é o que tu faz assim com o data logger, né? Por exemplo, seja que tu puxou da ECU ou que tu trouxe em tempo real. O que a gente hoje o que a gente está prevendo, o que vai ter na linha da 700, obviamente GPS, e aí o GPS integrado permite fazer traçado de pista, permite fazer os intervalos, o preditivo, o tempo de pista, consegue fazer uma série de recursos assim baseado no GPS, que é exatamente o que a gente tem hoje, principalmente faltando para a parte do circuito. Mas, fora essa parte, nós ao longo dos últimos anos a gente veio desenvolvendo várias coisas que muitas pessoas às vezes passam desapercebido, tá? E hoje até, quando eu ia te dizer do circuito ali, o circuito ele tem um nível de complexidade muito alto. Eu não vou dizer maior ou menor, porque são diferentes, mas hoje tem muitos recursos, por exemplo, que a gente desenvolveu para circuito, que são importantíssimos. Por exemplo, do gerenciamento do motor mesmo. Desde, por exemplo, o uso de borboleta eletrônica. Borboleta eletrônica para o carro de circuito é fundamental. Sim. Porque tu precisa ter, por exemplo, blip, tu precisa ter curva de pedal por acelerador diferente por marcha, tu precisa ter freio motor ajustável, isso é muito importante, até MotoGP também, tu precisa ter o freio motor muito bem, especialmente se é um carro tração traseira, o freio motor tem bloqueio da roda traseira. Então, e tu ajusta isso hoje na Fueltech, tu consegue fazer o freio motor pela borboleta eletrônica por marcha, por RPM, por vários critérios. Se for um carro turbo de circuito ou de drift, tem o anti-lag, que é fundamentalíssimo também. Então, só disso aí é basicamente ligado à borboleta eletrônica e estratégias relacionadas a ela. Mas aí tu ainda tem o push to pass, por exemplo, que é uma função importantíssima também para muitos carros, porque tu anda com uma borboleta, por categorias exemplo... ali, né? Que às vezes usam isso. Então tu vai andar com uma borboleta, uma potência restrita por um certo momento, e quando tu vai autorizar o piloto a acelerar mais por X segundos ou por outro. Mas isso aí também até em carros que não é por regulamento, eles usam isso porque é uma forma de ter um adicional de potência e não estar esforçando, especialmente se for um carro de endurance, por exemplo, que vai estar correndo aí, de repente uma prova de 12 horas ou uma prova de 3, 4 horas, ele precisa economizar os recursos ali para quando ele precisar. Então, o push to pass é um recurso importantíssimo. E aí tu vai para outras partes assim que é fundamental, por exemplo, o controle de tração ativo nosso. Esse controle de tração ativo, Isso foi muito legal. A gente desenvolveu ele, modéstia à parte, naquele C8, no C6 no meu Corvette C6 preto, eu gastei 3 ou 4 jogos de pneu, junto com também carros de circuito, carros de pista, que a gente estava testando muito, mas muito do teste inicial foi com esse carro, porque a gente pensou, cara, tem que ser um controle que não perceba, que ele faça uma estratégia que não pode tremer o pneu, não pode balançar, ele tem que ser suave, ele tem que ser assim, perfeito, e ele tem que patinar aquele percentual ideal. Então a gente desenvolveu o controle de tração ativo de uma maneira que a gente analisou os controles que existiam no mercado e nada era assim perfeito. Tanto que quando a gente lançou esse controle de tração ativo, acho que foi em 2018, por aí, me lembro direitinho, prova de endurance no Brasil, que pouquíssimos carros usavam Fueltech. Teve uma prova em Santa Cruz do Sul, tinham só dois protótipos de Fueltech naquela prova, naquele momento.
chuva, os nossos carros deram mais de 2 segundos em qualquer outro carro lá. Não importava a ECU, não importava se a ECU custou 100 mil reais ou que o carro era 2 milhões. Deu 2 voltas nos outros carros. Não, deu 2 segundos assim só pelo controle de tração e aquilo foi uma abertura de olhos assim. Ali, né? E aí foi que muitos dos carros de endurance, por exemplo, começaram a usar o nosso produto. E isso se aplica um carrinho menor também, não precisa ser um carro super para usar o controle de tração ativo. Mas o controle de tração ativo foi uma coisa que revolucionou muito do circuito também. Eu tenho até um adendo a fazer nisso aí. Eu cheguei a fazer uma maracutaia. Eu já descobri diversas maracutaias dentro da FT. E uma delas foi, inclusive, num Evo de arrancada que nós fomos fazer lá na Colômbia. Tá? E daí tinha acabado de sair. Tinha saído fazia pouco tempo o controle de tração ativo e tal. E o Evo era um Evo 9. Tá? E eles tinham arrancado a eletrônica original e tal do carro, tava tudo escangalhado. Tava com aquela lá. E aí arrancaram tudo, aquilo já não tava funcionando direito e eu tive que pegar e fazer tudo do zero a eletrônica do carro. Notoriamente que no caso dos Evos antigos, ele tem aquele controle do AYC, do Tarmac, Gravel, Snow e tal, que ele basicamente bloca o diferencial central. Tá? Ele tem uma bomba elétrica lá que faz blocar aquilo ali. E daí nós montamos o carro, acertamos. Foi um projeto inteiro que a gente teve que montar o motor, câmbio, tudo lá e ainda botar FT. E aí quando eu saí para testar o carro, eu falei, cara, o carro não fazia 60 pés, e aí eu fui olhar, tava distracionando a frente. E aí, lógico, tu olhava lá, todas as luzes do painel estavam em emergência, mas eu imaginei que o emergência para Mitsubishi fosse blocado. Não. Daí eu falei assim, tá, não vai funcionar. Aí eu fiquei assim meio matutando, assim, eu tava lá na Colômbia, não tem o que fazer, não tem muito recurso. Lá não é exatamente a meca do automobilismo. Absolutamente. Daí eu falei, vou ter que dar um jeito nisso. Tinha lançado há pouco tempo lá o controle de tração ativo. E eu falei, putz, mas como é que eu vou fazer controle de tração ativo num carro que é 4x4? Porque daí eu peguei e falei, levanta essa porra aqui, bota no cavalete, levantamos as 4 rodas lá e tal, puxei o freio de mão do carro, botei primeiro e tirei o pé da embreagem. Só a frente girando. Falei, porra, meu, peraí, vai lá na bomba. Aí fomos lá na bomba e tal. Vai dando 12 até ela ligar. A hora que ela ligou, pum, o motor apagou. Aí eu falei, bom, aí é onde tem que jogar o 12 pra blocar o negócio. E aí, o que a gente tinha feito? Esse carro, ele tinha a pretensão de usar nitro. Então, nós tínhamos comprado um relé de estado sólido para fazer um nitro progressivo e tal, aquela coisa toda. E daí eu falei, o Grada tinha ido comigo lá, na época, fazer a instalação elétrica desse carro. Falei, Grada, liga essa porra desse relé de estado sólido ali, que eu vou dar um jeito de fazer essa porra. A hora que distracionar, eu vou blocar o carro. Aí ele, não, como assim? Eu falei, Grada, confia, só me dá o 12 naquela porra daquela bomba lá desgracenta lá atrás, que vai dar bom. E aí fizemos o primeiro teste lá e funcionou. Você que é o inventor da coisa, como eu fiz para a hora que patinar, acionar um relé de estado sólido para bloquear o 4x4. A luz do controle de tração. Aí... Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente. Agora que tu falou, quando tu começou a falar, eu falei, filha da puta, pegou a luz do controle de tração. Exatamente, porque eu falei, cara, se eu pegar pra cortar a ignição, eu não quero que corte ignição. Se eu pegar pra cortar a borboleta, eu também não quero. Eu quero que ele... Cara, muito... O que eu posso usar? Eu falei, cara, ele tem uma luzinha que quando ele distraciona, ele pisca, ele acende a luz pra falar que tá distracionando. Eu liguei essa porra no relé de estado sólido e era nítido, assim, tu arrancava com o carro, ele... Tu via as marcas no chão, assim, do eixo traseiro distracionando. Parabéns, essa aí foi criativa, hein, meu? Não, tem umas que eu posso te contar e tem outras que eu não... Tem outras que eu vou te contar aqui que a gente deixa pro pós. Não, mas enfim... Olha.